Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, absolutamente convencido de que é impossível querer um Brasil de primeiro mundo quando se tem um executivo de terceiro mundo, um legislativo do submundo e um judiciário simplesmente imundo. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Por favor, se inscreva, ative o sininho e peça para todo mundo se inscrever. Eu preciso muito da sua colaboração. Hoje, 20 de janeiro de 2026, é o dia de São Sebastião, o dia do farmacêutico, o dia nacional do Fusca, o dia mundial do queijo e o dia nacional da parteira tradicional. Os indicadores financeiros mostram dólar encurtando, euro esticando, bolsa estável com tendência de alta, Bitcoin recuando, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. A revista Oeste traz a informação de que o fundo ligado à família do Bubina, o estagiário amigo do amigo de meu pai, enrolado até a raiz dos cabelos no caso do Banco Master, transferiu 34 milhões de reais para uma conta offshore em paraíso fiscal. A operação dos parentes de Mefistófele levanta suspeitas de supervalorização e de esquema financeiro. Uma informação do SBT News dá conta de que a transferência de 33 milhões e 900 mil reais é para uma offshore de controle que permanece desconhecido, localizada nas Ilhas Virgens Britânicas. Conhecido por adquirir 20 milhões de reais em ações do resort Tayaya, o fundo Arlene, de propriedade dos irmãos do amigo de meu pai, foi encerrado depois de repassar todos os ativos à empresa estrangeira baseada no paraíso fiscal caribenho. O interessante é que o encerramento ocorreu em duas fases bem distintas. Primeiro, na Assembleia de 5 de novembro de 2025, a Arlene Fundo de Investimentos aprovou a entrega dos ativos para a offshore Egide 1 Holding, com cotas avaliadas em R$ 1,51 cada uma. Já no dia 4 de dezembro, o valor unitário das cotas subiu 450 vezes, atingindo R$ 679,13 cada uma e elevando a transferência para 33 milhões e 900 mil reais. O montante envolvia as ações do resort ligadas à família do estagiário amigo de meu pai. Segundo a revista Oeste, a operação apresenta semelhanças com o esquema investigado pela Polícia Federal que envolve o Banco Master. Nesse caso, os ativos eram supervalorizados em curto período, de modo a dificultar a identificação dos beneficiários finais. A proposta de CPMI do Banco Master no Senado já tem 42 assinaturas e amplia a pressão sobre Davi Narcolumbre. A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Girão e conta com 42 assinaturas, 25 a mais do que o mínimo necessário. E na CPMI sobre a farra do INSS, um ângulo está passando meio despercebido, envolvendo uma jovem de 25 anos que apareceu morta. O advogado e ex-vereador da cidade de São Paulo, Adriano Santos, que preside a Comissão de Segurança Pública da subseção 110 da OAB, comenta este assunto. Presta atenção que pouca gente está falando nisso. Essa menina que você está vendo aqui na tela, o nome dela é Iris Ferreira Rodrigues, tem 25 anos. Ela foi encontrada sem vida dentro de casa. Ela estava sendo investigada por desvio de 800 milhões da fraude do INSS. Ela era namorada do senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Conafé. A Conafé foi a que mais desviou dinheiro dos aposentados, 800 milhões.
A semana passada também a Polícia Federal foi cumprir mandado de prisão e não encontrou o senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes. E aí ela fez uma busca e apreensão na casa da Iris, e aí apreendeu celular, outras coisas que tinha que aprender para poder investigar, mas na sexta-feira ela foi encontrada sem vida. O senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes, ele ainda está foragido da Polícia Federal. A polícia não conseguiu prendê-lo. E olha só que interessante, ela era recepcionista e depois que conheceu o seu Carlos Roberto, montou uma empresa com capital social de R$200 mil, usando o mesmo e-mail da Conafer, que desviou 800 milhões dos aposentados. É muito estranho essa história toda aqui, ele está foragido, ela foi encontrada sem vida dentro de casa. Mas o que eu quero comentar com você é o seguinte, você que tem mais de 40 anos, você lembra do caso PC Farias? De todas aquelas fraudes, de todos aqueles negócios? Até hoje ninguém acredita que foi um homicídio seguido de suicídio, né? Será que foi queima de arquivo? Você sabe, perguntar não ofende, né? A venérea Procuradoria-Geral da República recorreu ao Sindicato do Crime Organizado que opera nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Poderes, para impedir a devolução de valores milionários a um ex-gerente da Petrobras. Paulo Blenu contesta a decisão do estagiário amigo do amigo de meu pai, autoproclamado anulador geral da República, e sustenta, para variar, que as provas contra Roberto Gonçalves são independentes da Operação Lava Jato e que os recursos devem ressarcir os cofres públicos. O professor Pisolato, que é palestrante e analista em História, Política, Filosofia e Religião, está propondo uma nova linha de raciocínio no meio dessa esbórnia corrupta e intimidadora, que é a seguinte: Flávio Bolsonaro viajou com um advogado do Banco Master. Esposa de Jair Highlander Bolsonaro é contratada pelo Banco Master. Filho de Jair Bolsonaro recebia mesada do careca do INSS. Hotel de luxo da família Bolsonaro foi comprado por advogado da JBS. Carro da esposa de um ministro do TCU que tentou embargar a liquidação do Banco Master é encontrado na garagem de Jair Highlander Bolsonaro. O careca do INSS visitou o gabinete de Bolsonaro. A ex-nora de um filho de Jair Highlander Bolsonaro é investigada. Pronto, agora o processo anda. Na Gazeta Brasil, a informação de que o corrupto, inútil e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral está propondo uma regra que obrigue as plataformas a remover ataques às urnas eletrônicas sem a necessidade de ordem judicial neste ano da graça de 2026. É censura no duro, netespectador do CL News. Em vez de o TSE estar advogando e se preparando para instalar um sistema de voto impresso auditável com contagem pública dos votos em cada zona eleitoral, para que se possa ter um mínimo de transparência e de honorabilidade no processo, a bandidagem oficial sai atrás de censurar. Estamos em janeiro de 2026 e, desse jeito, o ano eleitoral está começando muito mal, mas muito mal mesmo. O Fundo Monetário Internacional elevou a projeção de crescimento mundial para 3,3% em 2026. A revisão reflete a força dos investimentos tecnológicos, apesar de alertas sobre os riscos comerciais e da inteligência artificial. No Boletim Focus, a projeção de inflação para 2026 recuou para 4,02%. O PIB e o dólar mantêm estabilidade. O mercado financeiro evidencia uma estimativa de crescimento da economia em 1,8% e o câmbio a R$ 5,50. A mediana para a taxa Selic no fim do ano segue em 12,25%. O Pix voltou a operar normalmente após uma instabilidade durante a tarde de ontem. A falha gerou milhares de reclamações
e afetou pagamentos em todo o fazendão. A produção de aço no fazendão recuou em dezembro, mas as vendas subiram. As vendas do mercado interno foram de 1.592.000 toneladas, uma alta de 2,5% na comparação anual, segundo a Aço Brasil. E eu novamente chamo sua atenção para a necessidade de ajuda. Eu não tenho onde enfiar a minha cara de tanto constrangimento, mas eu não vejo outra saída a não ser essa, a de pedir diretamente a você que contribua com o que puder, não me importa o valor. O que eu sugiro é que você estabeleça uma rotina informal com a regularidade que será determinada por você mesmo. Pode ser semanalmente, a cada 10 dias, a cada quinzena, a cada mês. O importante aqui não é tanto o valor em si, é o número de contribuintes e a regularidade, a constância, para que eu tenha um mínimo de previsibilidade e possa reconstruir minha equipe e melhorar a abrangência deste NetJornal. Eu, mais uma vez, agradeço a sua atenção e peço mil desculpas por essa chateação sem fim de ficar pedindo ajuda, mas o fato é que sem a sua colaboração absolutamente essencial, eu não poderei seguir adiante, mesmo porque quando o CL News foi criado há 5 anos, eu avisei claramente que eu não teria como desempenhar essa tarefa sem a ajuda de todos, sem a ajuda de cada um. A Justiça Britânica negou o pedido de recurso da BHP sobre a tragédia em Mariana. A Corte de Londres decidiu em novembro de 2025 que a empresa é responsável pelo rompimento da barragem do Fundão. Uma frente fria amenizou o calor e provocou chuvas em quase todo o fazendão. Após dias de calor intenso e sensação térmica elevada, os termômetros passaram a registrar queda nas temperaturas, principalmente nas regiões sul e sudeste, enquanto as chuvas ganharam força em várias áreas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, 23 estados e o Distrito Federal estão agora sob algum tipo de alerta para chuvas intensas, tempestades ou volumes elevados de precipitação. Uma solução clássica da engenharia está sendo aplicada em uma região árida para armazenar energia em grande escala, usando reservatórios em diferentes altitudes e integração com fontes renováveis. O projeto em Hatta amplia a flexibilidade do sistema elétrico de Dubai, reduz desperdícios de geração solar e reforça a segurança energética em horários de maior demanda. O caranguejo Ucidis cordatus, este aí da foto, escava túneis que drenam manguezais, oxigenam o solo e influenciam o ciclo do carbono em zonas costeiras tropicais. Distribuído pelo litoral atlântico da América do Sul, incluindo o Brasil, ele escava galerias profundas e ramificadas que, reunidas em densas concentrações, alteram os processos físicos, químicos e biológicos de forma tão significativa que parte da ciência passou a considerar esses crustáceos agentes fundamentais da biogeoquímica costeira. A revista Oeste informa que entre 330 mil e 360 mil manifestantes foram feridos em meio à repressão contra a recente onda de protestos no Irã. A estimativa é de um relatório produzido por médicos de Teherã, com números de 8 hospitais oftalmológicos e de 16 salas de atendimento de emergência da capital do país. O jornal britânico The Sunday Times publicou o documento no sábado passado. De acordo com o relatório, 1.000 feridos perderam pelo menos um dos olhos. Um oftalmologista chegou a dizer que há tantas lesões oculares causadas por tiros de espingarda que eles não sabem quem tratar primeiro. Um dos funcionários da clínica Noor, em Teherã, relatou a realização de 800 cirurgias para a extração de olhos em uma única noite. O mesmo local atendeu 7.000 feridos com lesões oculares. Além disso, calcula-se um número entre 16.500 e 18.000 mortos. No fim de 2025, os iranianos tomaram as ruas em manifestações contra o aumento do custo de vida no país. Conforme o movimento foi ganhando força, os protestos passaram a reivindicar o fim da ditadura dos ayatolás,
que comanda o Irã há quase 50 anos. A Europa não quer brigar pela Groenlândia, mas manterá o posicionamento, diz a chefe de política externa do bloco, Kaja Kallas. Dinamarca e Groenlândia discutem a missão da OTAN no Ártico, segundo o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, que propôs a ideia para o secretário-geral da Aliança, Mark Rutte, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos tentam anexar a região. Impor tarifas a aliados é completamente errado, diz o premier do Reino Unido. A declaração de Keir Starmer ocorreu depois que Donald Trump ameaçou taxar os países que são contra a anexação da Groenlândia por parte dos Estados Unidos. E em meio a tudo isso, um relato impressionante que chega às raias da teoria da conspiração ou de um roteiro muito bem feito e premonitório dos Simpsons, ou do conto da carochinha, ou de uma conversa incrível, fantástica e extraordinária que menciona uma suposta pedra fundamental debaixo do gelo e que, resumidamente, diz o seguinte: no verão de 2018, uma pesquisa secreta da Força Aérea dos Estados Unidos, partindo da base aérea de Thule, detectou uma estrutura artificial maciça a 3 quilômetros abaixo da camada de gelo oriental da Groenlândia. 420 metros de comprimento, perfeitamente simétrica, com uma assinatura energética fraca. A perfuração confirmou a existência de uma nave alienígena, intacta, antiga, com um casco de uma liga desconhecida, de alto reparo. A descoberta foi passada imediatamente para o presidente Donald Trump no dia 12 de agosto de 2018. Logo em seguida, ele deu ordens claras: segurem isso completamente, sem vazamentos, sem compartilhamento. Se precisar, comprem a Groenlândia. Donald Trump entendeu os riscos na hora. O derretimento do gelo exporia o local em poucas décadas. A tecnologia envolvendo energia ilimitada, propulsão gravitacional, materiais revolucionários, poderia decidir a supremacia global. China e Rússia já manobravam no Ártico. Só o controle exclusivo dos Estados Unidos seria aceitável. Ele dirigiu pessoalmente o projeto Polar Vault, um programa secreto controlado diretamente pela Casa Branca. A escavação começou em 2019, um complexo subterrâneo oculto construído no gelo. Os melhores cientistas trabalhavam em isolamento total. Publicamente, Trump abriu negociações com a Dinamarca no início de 2019 e, em agosto, sugeriu abertamente a compra da Groenlândia. O mundo riu, chamando de ideia excêntrica de alguém do ramo imobiliário. Na realidade, isso normalizou o foco estratégico norte-americano na ilha e ganhou tempo. A engenharia reversa trouxe resultados rápidos e a proteção norte-americana foi implacável. Sondagens russas e chinesas foram detectadas e bloqueadas sem que elas conseguissem avançar. Em 2025, foi assinado o Acordo de Autonomia Estratégica da Groenlândia, jurisdição permanente de segurança dos Estados Unidos sobre zonas-chave, direitos exclusivos de pesquisa, responsabilidade total de defesa, em troca de investimentos econômicos maciços e de manutenção da autogovernança local. Nuuk aprovou por ampla maioria e Copenhague aceitou o inevitável. Em 2026, ao que se saiba, a nave continua no lugar, ainda revelando segredos. E com isso, o poder norte-americano vai se transformando silenciosamente. Independência energética absoluta, dissuasão estratégica incomparável, domínio tecnológico restaurado por gerações. A história discutirá os métodos e a retórica de Trump, mas na Groenlândia e na nave alienígena enterrada, a visão de Trump se provou correta. Algumas descobertas são críticas demais para serem compartilhadas. Algumas responsabilidades são grandes demais para qualquer nação suportar, que não os Estados Unidos. Na Espanha, os especialistas que investigam a causa do descarrilamento de um trem de alta velocidade que matou mais de 40 pessoas encontraram uma junta quebrada nos trilhos, segundo uma fonte a par das investigações iniciais sobre o desastre. A premier do Japão anunciou a dissolução do parlamento e a convocação de eleições.
A votação antecipada definirá todas as 465 cadeiras da Câmara Baixa e marcará o primeiro teste eleitoral de Sanae Takaichi. As Filipinas descobriram um novo depósito de gás próximo ao Mar do Sul da China. A reserva de gás natural tem o potencial de reforçar a segurança energética filipina. As praias de Sydney, na Austrália, foram fechadas depois de 3 ataques de tubarão num período de 26 horas. No caso mais recente, um surfista foi levado para o hospital em estado crítico após uma mordida na perna. Uma proposta de taxação bilionária está levando os investidores a reduzir a presença na Califórnia. De acordo com o jornal Washington Post, a proposta prevê a cobrança de um imposto único de 5% sobre os patrimônios superiores a $1 bilhão dos residentes do estado da Califórnia e é fruto de uma iniciativa popular, quando o texto foi apresentado aos legisladores locais em novembro do ano passado. No momento, a proposta se encontra na fase de coleta de assinaturas, uma etapa obrigatória para as iniciativas populares na Califórnia. Caso atinja aproximadamente 875 mil assinaturas válidas, o texto será submetido diretamente ao voto dos eleitores, sem passar diretamente pelo parlamento estadual. A Corte Interamericana mandou a Venezuela soltar 3 presos políticos. O tribunal não sabe se o regime chavista irá cumprir a decisão. Dos 35 países que integram a Organização dos Estados Americanos, só 2 não aceitam as determinações da Corte. Um aliado do podre narcoditador Nicolás Maduro negou manter conversas com os Estados Unidos antes do ataque à Venezuela. Segundo uma agência de notícias, Diosdado Cabello manteve contato durante meses com as autoridades do governo de Donald Trump antes da captura do líder venezuelano. Neste dia 20 de janeiro, em 1265, o primeiro parlamento inglês a incluir não só os lordes, mas também os representantes das principais cidades, realizava o primeiro encontro no Palácio de Westminster. Em 1567, as forças portuguesas, sob o comando de Estácio de Sá, expulsavam definitivamente os franceses do Rio de Janeiro. Em 1783, o Reino da Grã-Bretanha assinava em Paris um tratado de paz com a França e a Espanha, acabando oficialmente com as hostilidades na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Em 1890, era oficializado o Hino Nacional, composto por Francisco Manuel da Silva. Em 1917, era lançado em disco Pelo Telefone, considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil. Em 1951, era inaugurada a emissora de televisão TV Tupi, no Rio de Janeiro. Em 2002, Celso Daniel, prefeito da cidade de Santo André, era encontrado morto, assassinado com 8 tiros de pistola. E em 2014, a sonda espacial Rosetta, construída pela Agência Espacial Europeia, era religada com sucesso após 31 meses de hibernação no espaço sideral. Ao final de mais esta edição, eu aproveito para agradecer a você, lembrando que os números do Pix estão aí, ao meu lado, como sempre, e que a sua ajuda constante, não importa o valor, é essencial para a continuação desse projeto jornalístico. No canal do YouTube, você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para o Antônio Silveira de Souza, Cláudio Jair Dalto, Ivoni Antônio de Brito, Geraldo Sanson Sobrinho, Divonei Luiz Pelizaro, Henrique Luiz Lima Rocha, Paulo César Bonesso, Leoni de O Mansur Tosi, José Luiz da Silva Filho, Eocir Baeza Lopes, Ivan Marques Tavares e para o Victor Ostrovski. E mais uma coisinha. Você sabe o que aterroriza um vampiro? A luz. E o super-homem sente medo do quê? Da criptonita.
E qual é o problema insolúvel, amargo, insuportável para os esquerdopatas? Os fatos, a verdade dos fatos. Até a próxima.